Nesse vídeo nós falaremos sobre a camada de transporte. Mais precisamente, discutiremos a função da camada de transporte e o que ela faz, qual é o seu objetivo dentro da comunicação na rede. Até aqui nós estávamos discutindo sobre a comunicação entre dispositivos na rede. Nós vimos que a camada de acesso à rede, que é a camada inferior da pilha de protocolos TCP/IP, ela faz a comunicação salto a salto, ou seja, eu tenho vários dispositivos no meio do caminho e o meu objetivo aqui é fazer com que a mensagem chegue no próximo salto, tá? Então, na camada de acesso à rede, eu estou encaminhando para o próximo salto, para o próximo dispositivo dentro da rede. E aqui a gente tem uma comunicação que depende da tecnologia que é usada na camada inferior, né? Então, se eu tenho um host que se comunica, uma placa de rede que se comunica com a próxima placa de rede, utilizando um enlace sem fio, eu tenho uma determinada tecnologia. Se ela estiver se comunicando com uma interface com fio, por exemplo, Ethernet, com cabos UTP, eu vou ter um outro processo de comunicação. Então, essa comunicação do acesso à rede, ela depende da tecnologia implementada na placa de rede. Depois nós subimos para a próxima camada, aqui no TCP/IP é a camada 2, no modelo OSI a gente tem a camada 3, né? No modelo OSI a camada de acesso à rede é dividida em duas camadas, aonde a camada física ela trata da comunicação com o fio, com o canal de comunicação especificamente, e a camada de enlace, ela trata de outros processos que são importantes para que a mensagem chegue até o próximo salto, né? Sendo que aqui na camada 2 a gente já tem endereços, né? Aqui a gente tem o endereço MAC, que é o identificador da rede. Aqui na camada de acesso à rede, que são as camadas 1 e 2 do modelo OSI, a comunicação é dentro da LAN, dentro da rede local. A camada 3, que é a camada de rede do modelo OSI e a camada de internet do TCP/IP, ela vai tratar de levar a comunicação do host de origem para o host de destino, independentemente de quais outros hosts ou de quais outras subredes existem. É o que a gente chama de comunicação fim a fim. Eu tenho um host de origem se comunicando com um host de destino e as camadas inferiores vão tratar de encaminhar essa mensagem para o destino. Aqui a gente tem endereçamentos e aqui a gente tem os protocolos de roteamento, que o roteamento é o que vai determinar o caminho que a mensagem vai percorrer para chegar até o destino. E a camada de transporte? Bom, a camada de transporte ela atua em nível de sistema operacional e ela está fazendo a comunicação entre as aplicações. Então, o que a gente tem? Nós temos um usuário, vou desenhar um usuário muito bonitinho aqui. Então, nós temos um usuário que está usando uma aplicação. Essa aplicação pode ser um vídeo no YouTube, pode ser uma mensagem de e-mail que está vendo, pode ser uma comunicação de celular, pode ser uma comunicação de voz, por exemplo, é uma aplicação. E essa aplicação roda na camada superior. Essa aplicação, ela precisa encaminhar mensagens para uma outra aplicação que está no host destinatário. Então, o objetivo é que essa mensagem saia desta aplicação e chegue nesta aplicação. E a camada de transporte é a camada que vai fazer o link, ou seja, a ligação entre a camada de aplicação e a camada de rede, que vai encaminhar, vai fazer chegar no host destinatário, na placa de rede destinatária. Então, a camada de transporte pega os dados da aplicação, vai encapsular, colocar um cabeçalho, né, com algumas informações importantes e vai entregar essa mensagem para a placa de para a rede, né? E essa rede vai encaminhar pela rede até que a mensagem chegue no destinatário.
Quando a mensagem chegar no destinatário, aqui eu tenho N aplicações. Eu posso ter várias aplicações. Aplicação 1, 2, 3, 4. Opa, esse 3 ficou horrível. 3, 4, 4 aplicações. A camada de transporte vai receber a mensagem na camada da camada de rede, da camada da internet, e vai entregar para a aplicação específica. Qual é a aplicação específica? É a aplicação 2. E isso é feito usando o que a gente chama de socket de rede. E esse socket é implementado dentro da aplicação, mas é uma chamada de sistema que quem controla é o sistema operacional da máquina emissora e da máquina receptora. Então, aqui a gente já está falando de uma comunicação lógica entre aplicativos que estão rodando em hosts diferentes. Então, isso aqui não acontece dentro das funções dos dispositivos intermediários. Tá? Pode acontecer de eu ter um dispositivo intermediário que implementa camadas superiores. No entanto, esta função de transporte ela não pertence às funções de switching nem às funções de roteamento. Tá? Então, ele vai fazer o link entre a camada de aplicação e as camadas inferiores responsáveis pela transmissão desse pacote pela rede. Então, é desse link aqui que a gente está falando. Como acontece? Então, a gente tem páginas web, a gente tem mensagens instantâneas, nós temos e-mail, nós temos bate-papo, transmissões de vídeo, pode ter áudio, uma aplicação de áudio rodando. O usuário, ele usa várias aplicações. E essas várias aplicações, todas elas podem estar se comunicando simultaneamente pela rede. E a grande pergunta é como é que a mensagem vai chegar para a aplicação destinatária, para a aplicação correta, né? Porque não é possível, ou não se deve, não é o desejo da rede, que uma mensagem de texto de um mensageiro instantâneo chegue no seu cliente de e-mail, ou que uma mensagem de bate-papo chegue em uma transmissão de vídeo, ou uma mensagem de bate-papo online chegue no e-mail, ou um vídeo chegue no e-mail, enfim. Cada aplicação, ela tem que receber as mensagens que são destinadas a elas. Então, esse processo é o processo que a gente chama de multiplexação. Então, a camada de transporte, ela vai fazer a multiplexação, uma vez que a mensagem chegou na camada de rede, a camada de rede, lá dentro do cabeçalho, ela vai identificar, vai ter informação de qual é o protocolo da camada superior que vai receber esta mensagem. E aqui a gente tem dois protocolos importantes, nós já vamos discutir sobre isso, que são os protocolos TCP e o protocolo UDP. Uma vez que se sabe qual é o protocolo da camada superior, essa mensagem vai ser, o payload da mensagem que a camada de rede desencapsulou vai ser encaminhado para o protocolo. E o protocolo vai ter uma informação muito importante, que é a informação que identifica quem é a aplicação destinatária. E essa informação, é o número da porta. E quando nós falarmos em porta na camada de transporte, nós estamos falando de portas lógicas, porque a comunicação aqui é uma comunicação lógica. Então, a camada de transporte tem a responsabilidade de acompanhar conversas individuais. Quando uma mensagem de origem, quando uma aplicação de origem, ela se comunica com uma aplicação destinatária em outro lugar da rede, ela pode ou não estabelecer uma comunicação lógica e o protocolo ele vai acompanhar esta conversa. E aí pode ou não, porque depende do tipo da conversa, do tipo da comunicação. Eventualmente, não é necessário fazer o acompanhamento das conversas. Essa mensagem que a aplicação está encaminhando, ela pode ser uma mensagem pequenininha e ela vai ser encapsulada em um único segmento dentro da camada de rede. Segmento é o que a gente chama de PDU da camada, ou unidade de dados de protocolo da camada de rede. Então, a PDU da camada de transporte, desculpe. A PDU da camada de transporte se chama segmento.
Então, se essa mensagem, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp, ela for suficientemente pequena, que ela caiba, que ela possa ser encapsulada em um único segmento e encaminhada pela rede, ok. Então, vou encapsular em um único segmento. Agora, se ela for grande demais, por exemplo, uma transmissão de vídeo, mensagens de vídeo, elas são muito grandes. Páginas web podem ser grandes. Mensagens de e-mail, dependendo de anexos, elas podem ser muito grandes. Então, essa mensagem ela é segmentada. Eu tenho uma mensagem original, e essa mensagem vai ser segmentada, ou seja, dividida em pedaços menores. E cada um desses pedaços vai receber um cabeçalho e vai ser encaminhado pela minha rede. Ok, uma vez que a mensagem foi encaminhada pela rede, quando chegar do outro lado, chegar no destinatário, é preciso que o destinatário reconstrua a mensagem original para entregar a mensagem para a aplicação. Por exemplo, uma página web ela não pode aparecer pela metade, ela precisa aparecer completa para o usuário final. Então, essa mensagem que foi recebida, essa página web que foi recebida da camada de aplicação, foi segmentada em vários pedaços, em várias partes, esta mensagem ela vai receber um cabeçalho. Então, vou pegar essa mensagem aqui, ela vai receber um cabeçalho e este cabeçalho ele contém informações que vão permitir que o destinatário reconstrua essa mensagem. Porque pode acontecer de, no encaminhamento da rede, alguns desses segmentos chegarem antes dos outros. Então eu tenho que reordenar. É como se fosse um grande quebra-cabeça e esse quebra-cabeça fosse encaminhado pela rede. Alguns segmentos podem pegar caminhos diferentes de outros, né? Alguns podem chegar atrasados, outros podem chegar antes. E aí o destinatário precisa montar o quebra-cabeça antes de encaminhar para a camada superior. Como é possível montar esse quebra-cabeça? Pelas informações que estão no cabeçalho. Então, o cabeçalho contém informações que permitem identificar, separar e gerenciar várias conversas e permite reconstruir a mensagem que chega lá no destinatário. Então, os processos realizados pela camada de transporte são a segmentação, que é o processo de dividir a mensagem em mensagens menores, em pedaços pequenos, e multiplexação, que permite a conversa de diferentes aplicações com a mesma interface de rede, ou com as interfaces de rede de um mesmo hospedeiro ou de um mesmo host. Quais são os protocolos que atuam na camada de transporte? Nós temos dois protocolos importantes, o TCP e o UDP. O protocolo TCP é um protocolo que a gente chama de entrega confiável, ele prevê confiabilidade da rede e ele vai e ele é usado por algumas aplicações específicas. Em uma analogia um pouco antiga, talvez um pouco arcaica até, o TCP ele é comparado com uma carta registrada. Então, quando você manda uma carta registrada dentro da rede, uma carta registrada pelo correio, quando a carta chega no destino, o destinatário assina uma informação dizendo que recebeu e aí você recebe a confirmação de leitura. A gente pode pensar numa comunicação mais moderna aí, na comunicação do WhatsApp. Então, quando nós temos uma comunicação, uma conversa do WhatsApp, em que a confirmação de leitura está habilitada em ambos os nós, quando você manda a mensagem e o outro lado recebe a mensagem, você tem dois tiquezinhos. Então, você sabe que a mensagem chegou do outro lado, né? Então, você tem um tiquezinho ali, um Vzinho, dizendo que a mensagem foi encaminhada, e do outro lado você tem dois tiquezinhos dizendo que a mensagem foi recebida pelo destinatário. Então, o TCP faz isso, ele encaminha mensagens, confirmações de leitura.
É como um e-mail, o e-mail também tem esse processo em que, dependendo do cliente de e-mail, ele pode encaminhar, devolver confirmações de leitura para uma determinada mensagem. O UDP é como se fosse uma conversa comum em que você não sabe se o destinatário recebeu a mensagem. Você apenas envia e seja o que Deus quiser. Se chegar, chegou e tá tudo, se não chegar, tá tudo bem. Alguns protocolos, pelas características de comunicação, não precisam de confirmações de leitura, tá? Então, neste caso, você pode implementar o DP. Ah, algumas aplicações, elas precisam de confirmação de leitura. No entanto, o custo de ter confirmações de leitura é muito alto. Por quê? Porque o TCP incrementa, coloca um cabeçalho muito grande. E a mensagem ela demora um pouco mais para passar pela rede. Você pode pensar aí que o TCP é como se fosse um caminhão levando informações. Ou vamos pensar aí num caminhão. E o UDP é como se fosse um carro pequeno andando pela rede, ou uma motinho. Então vamos fazer uma analogia aí, vamos colocar alguns extremos. É como se fosse uma motinho. Quem chega primeiro? A motinho, né? Só que eu não tenho certeza se a moto vai chegar. Vai que acontece alguma coisa no meio do caminho, não chegou a mensagem, eu nunca vou saber. E no caso do TCP, eu vou saber, mas eu tenho um custo adicional. O TCP ele tem um processamento mais lento e ele tem uma sobrecarga de cabeçalho que é importante, que pode atrasar a comunicação na rede. E aí, então, nesses casos, se opta por implementar o UDP e aí a camada de aplicação vai ter que resolver os problemas que a camada de transporte não resolve. Por exemplo, se ela precisar fazer controles, controle de fluxo, controle de comunicação para verificar se os dois lados estão se comunicando, se os dois lados estão ativos, aí a aplicação tem que implementar esses recursos. Então vamos pensar no TCP. O TCP vai fornecer o que a gente chama de confiabilidade. O que é a confiabilidade? Eu vou mandar mensagens, eu vou conversar com o destinatário e lá no destinatário eu vou saber que a mensagem chegou ao destinatário, né? Então a confiabilidade é sobre o destinatário recebeu a mensagem, sim ou não. E controle de fluxo? O controle de fluxo vai controlar com que velocidade essa mensagem vai ser encaminhada pela rede. E dependendo da velocidade com que essa mensagem for encaminhada pela rede, eu posso gerar uma sobrecarga de processamento. Nós vamos discutir um pouco melhor isso nos vídeos a seguir. Mas essa sobrecarga, ela pode gerar atrasos, pode gerar perdas no processo de comunicação. E aí essas perdas podem resultar em problemas de confiabilidade, aumentar a latência da comunicação. Então, o TCP ele implementa controle de fluxo, ele pode aumentar e diminuir a velocidade com que coloca dados na rede, a fim de permitir que a camada de rede faça o trabalho dela. E a camada de rede, ela vai fazer o melhor esforço para entregar ao destinatário. Agora, se ela tiver com os buffers de memória sobrecarregados, a mensagem pode ser descartada. E aí, o esforço dela foi nenhum, né? Porque ela não vai conseguir entregar a mensagem ao destinatário. E aí é função da camada de transporte ou do protocolo TCP fazer esse controle. Então, ele baixa a velocidade com que manda as mensagens para que a mensagem possa ser encaminhada pela rede sem gerar sobrecarga ou congestionamento na rede, né? Então, operações básicas do TCP. Nós temos número e rastreamento de segmentos, então cada segmento vai receber um identificador, um númerozinho, 1, 2, 3, de forma que o outro lado possa saber, ó, eu recebi o segmento 1, recebi o 2, recebi o 3. Confirmar dados recebidos. Então, uma vez que eu recebi, que o outro lado da comunicação recebeu o segmento 1, ele pode mandar um ACK. O que é um ACK ou um ACK? É uma confirmação de leitura, então ele manda um ACK dizendo, ok,
eu recebi essa mensagem, eu recebi esse segmento. E aí, se não recebeu o segmento, ele pode retransmitir os dados, né? Os dados de uma sequência podem chegar na ordem errada lá no destinatário e o destinatário precisa reordenar. Como que ele vai saber reordenar? Pelo número do segmento, né? E o TCP vai enviar dados em uma taxa eficiente que seja aceitável pelo receptor, e aí eu diria que não apenas pelo receptor, mas pelos nós intermediários da rede. Porque se não chegar no receptor, é porque alguma coisa aconteceu no processo de comunicação que fez com que aquele segmento fosse descartado. Nas minhas aulas eu gosto de usar a seguinte analogia para explicar o TCP. Imagine o TCP que seja uma comunicação entre você e aí vamos imaginar que eu tenho uma tia no Acre, né? Eu sempre uso o exemplo da tia no Acre. Eu tenho uma tia no Acre, ela usa telefone convencional, né? Ela não usa, na verdade tanto faz o tipo do telefone, mas no caso da minha tia ela usa telefone convencional, a gente não faz chamada de vídeo, a gente só faz chamada de áudio. Então, eu ligo para minha tia e eu começo a conversar com a tia. E aí o protocolo do TCP tem um funcionamento muito similar à comunicação de telefone. Então, quando eu ligo, eu digo alô, a tia diz alô, e aí a gente começa a conversar, né? Eu me identifico, digo oi tia, tudo bem? Aqui é a Angelita. E aí a gente começa a conversar sobre alguma coisa. E aí eu começo a mandar informações para a tia, vou contar uma história, e a tia precisa de tempos em tempos confirmar o recebimento dessa mensagem. Como ela vai fazer isso? Dizendo aham, ou respondendo ou interagindo comigo de alguma forma. E essa interação, essa resposta ou esse aham é o que a gente esse aham contém o ACK, que é a confirmação de recebimento, né? E aí se a tia não escutou alguma coisa, ela vai enviar algum sinal, alguma informação indicando que ela não entendeu, ou seja, o dado chegou ou ele foi perdido na comunicação, ou ele chegou da forma errada, e aí a tia vai, eu preciso encaminhar essa mensagem novamente. Tá? Se eu estiver falando muito rápido, a tia vai falar, ó, Angelita, eu não estou entendendo, você está falando muito rápido, pode falar mais devagar, por favor? E aí a gente vai ajustando a velocidade da comunicação. Então, a comunicação do TCP é bastante parecida com a nossa comunicação convencional por telefone. O UDP ele vai fornecer funções básicas para que esse datagrama, então no UDP, a PDU ela não é chamada de segmento é a PDU do protocolo TCP. No caso do protocolo UDP, a gente chama de datagrama, tá? Por isso, quando a gente fala de camada de rede, eu gosto de usar a terminologia pacote, né? E não a terminologia datagrama, para não confundir com os datagramas do UDP. Então, o UDP, tanto que o nome significa protocolo de datagrama de usuário, tá? Então, o UDP ele vai fornecer funções básicas para que os datagramas cheguem no destinatário. Então, entre aplicativos apropriados, vai adicionar o mínimo de sobrecarga possível. O objetivo é fazer uma comunicação rápida. O TCP estabelece uma conexão, né? Pensando aqui na comunicação da tia do Acre, eu vou discar o número dela, eu vou digitar o número dela, ela vai atender e quando ela atender, as duas comunicações estão ativas. Eu preciso saber que a tia está do outro lado, por isso ela precisa interagir comigo de alguma forma, para eu saber que eu estou conversando com alguém. No caso do UDP, não existe esse estabelecimento de conexão. A comunicação apenas acontece. Eu encaminho dados e se chegar, chegou, se não chegar, paciência, perdi a informação. Então, ele é um protocolo sem conexão e é conhecido como uma entrega de melhor esforço porque não há confirmação. A gente vai fazer o melhor esforço para entregar, mas se não entregar, tá tudo bem também. O UDP
O UDP também é usado por aplicações de solicitação e resposta, onde dados mínimos e a retransmissão pode ser feita rapidamente. Então, quando a gente tem VoIP, por exemplo, VoIP não pode arcar com os custos de uma comunicação com o TCP, porque a sobrecarga de dados que ela acontece, é feita, que é resultante da comunicação do TCP, ela é muito cara para o VoIP, tá? E aí, nesse caso, se eu preciso gerenciar conexões, quem tem que gerenciar é a camada de aplicação. E como se faz para gerenciar? A aplicação ela vai usar várias portas UDP. Então, duas portas, uma na origem e uma no destino, apenas para encaminhamento de dados de controle, para verificar se a conexão está ativa ou não. Então, de tempos em tempos, a própria aplicação vai encaminhar uma mensagem pequenininha dizendo ok, estamos ativos. E aí os dados eles são encaminhados por outras portas UDP, normalmente uma porta UDP de um lado e outra porta UDP do outro lado. Então é comum que se você gerencia Firewall, por exemplo, e aí você precisa permitir comunicações de VoIP, você tenha que abrir duas ou mais portas UDP para permitir aquela comunicação. E DNS? DNS, em geral, não precisa E DNS? DNS, em geral, não precisa de confirmação, né? É um protocolo de resolução de nomes em que eu quero saber qual é. Ele é muito parecido com o ARP. Só que no caso ele quer saber qual é o endereço IP que está associado a um determinado nome. E aí ele encaminha uma mensagem para servidor DNS e se o servidor DNS não resolver, tá tudo bem. Então, no caso do DNS, ele, em geral, ele pode ser implementado usando o UDP. Existem algumas implementações que implementam usando o TCP também, tá? Então, algumas propriedades, quando que eu vou escolher usar o UDP? Então, quando eu preciso de uma comunicação rápida que gere pouca sobrecarga na rede, isso por causa dos processos do TCP, quando não tenho necessidade de confirmações de leitura, quando não reenvia, não preciso reenviar dados perdidos. Por exemplo, comunicação de voz, se você perder alguns dados, poucas partes da mensagem, você ainda assim consegue entender a mensagem. Então, via de regra, se a tua rede não tiver grandes perdas, você não precisa de confirmações de leitura, não precisa de reenvio de dados perdidos. E aí, se precisar, a aplicação pode pedir, né? E a entrega de dados acontece assim que o dado chega, né? Então, isso é importante para o VoIP. Chegou a mensagem, já entrego para o usuário. Mas algumas aplicações, elas precisam de confiabilidade. Eu preciso saber que chegou. Eu preciso de controle de fluxo. Eu preciso saber que todas as partes chegaram. Eu preciso entregar a mensagem inteira para a aplicação. Isso é muito comum em aplicações que usam texto. Não posso entregar texto bagunçado. Eu preciso entregar o texto ordenado, né? Então, quando você precisa de confiabilidade, confirmação de entrega de dados, reenvio de pedaços, segmentos perdidos e entrega de dados na sequência correta, nesses casos, você precisa do TCP. Nós vamos discutir todo esse processo de comunicação nos vídeos a seguir. Nesse vídeo, nós falamos sobre a camada de transporte e discutimos sobre a importância dela no processo de comunicação. Nos próximos vídeos, vamos discutir cada protocolo individualmente.